Olá, professores. Eu fiz esse vídeo para falar sobre os assuntos que nós tratamos na reunião de planejamento, porque ficaram algumas questões pendentes sobre as quais eu falei para vocês que eu iria pensar. Também ocorreu aquele problema da queda do sinal na sala de aula, que houve uma interrupção, e o vídeo acabou ficando muito longo. E eu preferi, então, fazer uma nova versão, até porque eu vou mudar algumas informações. Então, eu vou mandar esse vídeo para vocês, só para que vocês tenham essas informações, além de que eu também irei enviar o arquivo em formato PDF dos assuntos referentes à nossa reunião de planejamento para o primeiro semestre de 2021. A primeira coisa a considerar é que nós somos uma empresa privada, que trabalhamos com formação profissional e que fazemos isso de uma maneira positiva e tranquila, como sempre fizemos. Acho que isso é só mais importante de ser enfatizado agora, né, assim como eu já fiz semestre passado e no primeiro semestre de 2020, porque a pandemia está nos impondo uma situação assim, bastante atípica, não só para nós, professores, mas para a instituição, para os estudantes, para todo mundo, de forma que eu prefiro pensar que nós vamos construir as nossas possibilidades de longo prazo na medida em que nós calçarmos bem o nosso curto prazo. E é por isso importante ter uma visão, acho que assim, de certa forma, imediatista, mas eu acho que faz bastante sentido nesse momento. Lembro a vocês que nós temos diferentes matrizes curriculares em curso, as matrizes de acordo com esses semestres, né? Então, cada divisão dessas representa quais semestres do curso estão seguindo cada uma das matrizes curriculares existentes. Embora vocês conheçam as matrizes curriculares, eu vou enviar também esse arquivo que apresenta cada uma das três, de acordo com os semestres. Então, do primeiro ao terceiro semestre, nós teremos a estrutura da matriz curricular que entrou em vigência em 2020, enquanto que no quarto e no quinto semestres, nós teremos a estrutura conforme a matriz iniciada em 2019. Chamo atenção para os professores que estiverem dando aula aqui no quarto semestre, de que, à exceção da disciplina de Introdução a Finanças, que é Matemática Financeira, nós temos para as outras disciplinas, a última vez em que elas serão ofertadas no formato em que elas estão hoje. E também reforço aos professores aqui do quinto semestre que essas disciplinas que serão ministradas nesse semestre, à exceção de Economia Internacional, as demais, e Formação Econômica do Brasil, as demais disciplinas serão ofertadas agora neste semestre e somente mais uma vez no próximo semestre, no segundo semestre de 2021. E do sexto semestre até o oitavo, a matriz curricular mais antiga, com a qual nós já estamos mais acostumados. E também aqui no caso, saliento aos professores do sexto semestre que essas disciplinas elas serão ofertadas neste formato pela última vez. Eu incluí aqui no material uma tabelinha que apresenta os dias letivos efetivos aqui no primeiro semestre do ano, e esses números significam o seguinte, né? Então eu peguei lá o número de dias letivos de cada mês por dia da semana e descontei a ocorrência de feriados. Então esses números refletem efetivamente o número de dias letivos de cada mês por cada dia da semana. Aí que no caso do curso matutino, no primeiro e no segundo semestre, vai haver a aplicação de prova do PDP, no dia 4 de maio, de forma que haverá uma terça-feira a menos como dia letivo. E essa tabela já informa essa contagem, tá? Então, ou seja, 12 aulas aqui para o primeiro semestre e 15 para o segundo, já está líquido da aula que vai ser utilizada para a aplicação da prova do PDP no dia 4 de maio. E de forma semelhante acontece aqui para o caso do curso noturno. Tá? Aqui só tem
talvez a tabela seja um pouquinho confusa uma parte aqui, mas eu tentei agregar de uma maneira que talvez não fosse confusa, mas é assim. Então, aqui eu tenho nas linhas os semestres, né, com seus dias letivos de aula, todos líquidos de provas do PDP. No dia 13 de maio, que é uma segunda-feira, haverá a aplicação de prova do PDP para o primeiro semestre, segundo e do quinto ao oitavo. No dia 8 de abril, que é uma quinta-feira, vai ter a aplicação de prova do PDP do quinto ao oitavo semestre. E terceiro ao quarto não fazem a prova do PDP, e esses números aqui significam os números de dias letivos líquido da prova do PDP. Bom, e como programa de trabalho, nós estaremos, né, com aulas transmitidas. Eu, sinceramente, acredito que todo semestre vai ser assim. Eu não creio que nós teremos um volume de vacinação suficiente para poder permitir que nós tenhamos aulas presenciais. Então, teremos aulas transmitidas. Aí, né, é facultado a cada professor ver como é que é melhor fazer. No caso, os professores que quiserem podem usar o vídeo aberto, tá? Se porventura entenderem que seus sinais de internet ficam, ou a qualidade da transmissão, né, por causa da força do sinal de internet fica prejudicado por causa também do uso da imagem, do vídeo em adição à da transmissão, sinta-se à vontade para decidir sobre a liberação da imagem ou não. Aparentemente, né, quando a pessoa fica olhando lá do outro lado, né, o estudante fica olhando para alguém falando na tela, pode ser que isso melhore a compreensão. Bom, mas aí isso cada professor pode decidir. Do ponto de vista do modelo das aulas, existe aquele formato proposto pela Pró-Reitoria de Graduação no primeiro semestre do ano passado, que, pelo que eu pude ver, é bastante parecido com aulas de cursos EAD, né? Propõe uma certa forma de sala de aula invertida, né? Com o estudante fazendo atividades, discutindo questões e tal. E, além disso, tem também lá na apresentação da Pró-Reitoria de Graduação uma proposta em relação a isso, então eu peço que todos vejam lá e decidam qual modelo preferem seguir. Lembro que a gravação e a disponibilização, né, dos vídeos, ela é opcional, embora aparentemente ela seja útil para os estudantes. E seria interessante também a consideração de atividades, mesmo que inclusive avaliativas, que buscassem desenvolver algumas outras capacidades, né? Mas também avalie-se factível, né? Porque às vezes existem certas dificuldades do ponto de vista de fazer um trabalho em grupo, apresentações, debates, etc. Mas, claro que se for aplicável à sua disciplina, e sinta-se completamente à vontade para decidir sobre esse formato. Uma questão importante é a estrutura do Moodle, né? Então, precisa ter todos esses materiais. Plano de ensino é o programa, plano de aulas é aquela discriminação dos assuntos vistos por aula ou por módulos, né? Cada professor pode decidir a melhor maneira de apresentar isso para os estudantes. Uma coisa que eu acho que é extremamente importante é que os estudantes tenham tarefas para fazer, né? Recebam orientação de estudos, de leituras, e tenham listas de exercício ou de questões para poder praticar. Inclusive, com uma característica que eu acho importante é que uma lista de exercícios ou de questões posteriores inclua questões de assuntos anteriores, porque isso vai forçar naturalmente a uma revisão de assuntos passados, sobretudo quando houver conexão, né? Claro que muitas vezes há conexão, né? Mas é importante que a gente force que as pessoas pensem sobre determinados assuntos. Peço que divulguem também material de apresentação, claro que também, né? Lembrando que material de apresentação é um material do professor, ele não precisa, exceto se o professor quiser, substituir a bibliografia ou os sites, né? Todo o material recomendado para estudo da disciplina. Então,
não existe uma obrigação dos professores fazerem livros ou cadernos de estudo, apostilas para os estudantes, né? Apenas peço que o material de apresentação seja compartilhado e que ajuda nos estudos. O vídeo, né, nós já sabemos, é algo opcional. O padrão de notas é o conhecido por todos vocês, né? Lembrando que ali no primeiro e segundo semestre existe bônus à nota, né, de até 2 pontos, uma que pode vir da prova do PDP e outro ponto que pode vir do nivelamento, né? Então, de forma que para o primeiro e segundo semestre, na verdade, estão em jogo 12 pontos. Terceiro e quarto, 10 pontos, quinto e oitavo também, com essas ponderações. Se porventura alguém quiser uma ponderação diferente, que consista numa redistribuição de pesos ali entre as intermediárias, ou das intermediárias, ou da intermediária para a PO, isso é possível ser feito, desde que não faça com que a PO tenha mais peso maior do que 60%, PDP, né, não pode ser alterado, tá? Então pode ser feito e depois eu entro em contato com vocês para saber se alguém preferir uma ponderação diferente. Apenas peço que explicite isso ali no plano de ensino. Reitero meu pedido de apoio dos professores à orientação das monografias. Existem algumas formas, né, possíveis de fazer, que estão discriminadas aí no material que vai ser enviado para vocês. Lembrando apenas que, mesmo no caso quando o professor aceita participar da orientação, as questões de formatação ficam a cargo dos professores auxiliares. Do ponto de vista da avaliação, tinha algumas questões que eu falei para vocês que eu iria pensar, né, que, como eu havia dito, algumas questões que eu acho que eram importantes, mas eu preferi pensar um pouco melhor sobre elas, né? Levei em consideração as dificuldades do momento, conforme foram apresentadas ali na apresentação da Pró-Reitoria de Graduação, do ponto de vista ali, é um slide particular que chama Realidade 2021, né? Então, temos muitas dificuldades, não só para os alunos, nós mesmos, professores, né? Precisamos pensar na questão da doença, considerar a estabilidade financeira da instituição, pelo menos assim como eu disse, né? A gente tem que se calçar bem no curto prazo para a gente poder ter longo, né? Então, em função disso e também das dificuldades conforme nós conversamos, inclusive o professor William Grava falou, né, que viu uma reportagem que em Nova York está acontecendo algo semelhante. Então, eu vou preferir que nós sigamos ali as recomendações gerais da Pró-Reitoria de Graduação, no que se refere tanto à frequência quanto a avaliações. Como isso já foi apresentado ali na reunião da Pró-Reitoria e da Reitoria, né, e o material foi disponibilizado, então não acho necessário que eu discorra sobre isso. Exceto no caso das avaliações, né, os professores decidam como acham que, de fato, o trabalho de avaliação vai ser melhor, vai ser mais bem feito, né? Em princípio, eu particularmente acredito que a avaliação sequencial ela permita uma melhor identificação, né, das dificuldades da turma e de cada pessoa, né, porque ela tende a captar melhor o que cada um está fazendo individualmente, né? Mas, em função do momento e todas as dificuldades existentes, talvez seja melhor deixar isso facultado aos professores para que eles decidam como, porque cada professor, né, no trabalho da sua disciplina, eu tenho certeza disso, ele sabe melhor do que eu qual é a maneira que ele consegue identificar como que o aprendizado está evoluindo, está acontecendo, não somente do ponto de vista da turma como um todo, como de estudantes individualmente, de forma a ter um melhor diagnóstico, inclusive para fazer recomendações de estudo para a turma e para os próprios estudantes. Então, sendo assim, né, podem fazer as avaliações como vocês acreditam que vai levar a, de fato, uma melhor avaliação das pessoas, da turma, e um melhor diagnóstico do aprendizado, né?
E aí, nesse sentido, a única observação que eu faria, né, se quiserem considerar, é que aqui no curso de Economia, nós temos um padrão efetivamente bastante avançado, de forma que, em função das dificuldades existentes, né, mesmo que a gente se foque mais ali nos assuntos mais prioritários, aqueles que nós precisamos de fato garantir, que são conhecimentos assim mais básicos das disciplinas, eu acho que esse seria uma boa escolha, né? Porque assim, eu acho que nós já trabalhamos de uma maneira bem acima da média dos cursos de economia, não só da cidade, do estado, como do país, de forma que, mesmo que a gente abra mão de certas profundidades muito técnicas, a gente ainda vai estar fazendo um trabalho bastante avançado. E conforme também já foi salientado, né, lá na reunião da reitoria e da pró-reitoria, que é uma coisa que eu levei bastante em consideração também, a pandemia é para todo mundo, né? Então, assim, se está difícil para a gente, está difícil para todo mundo, né? Então, certamente, com raríssimas exceções, né, com algumas escolas que eu tenho conhecimento que estão fazendo um trabalho assim até de vigilância de provas, essas coisas, como é o caso do INSPER, acho que as outras estão naturalmente sendo afetadas, né? Então, assim, relativamente não vai haver grandes prejuízos. Do ponto de vista absoluto, certamente vai, né? Mas como prejudica todo mundo de maneira parecida, e também os estudantes vão passar mais tempo aqui conosco, ou já estão há mais tempo conosco, certamente isso não será um problema para a carreira deles, e tampouco para a formação profissional deles. Lembro que o top deve ser preenchido até o dia 31 de janeiro. Somente aviso que eu ainda estou fazendo alguns ajustes, né, mas ainda hoje todas as atribuições estarão feitas, né, se porventura houver algum problema eu aviso o professor. Saliento apenas que todos os professores de uma mesma disciplina, eles devem seguir o mesmo programa, e por isso é preciso haver consenso com o relator do programa, que vai ser quem vai cadastrar o programa lá no sistema eletrônico. Tá? É desejável, né, que os diferentes professores, pelo menos, se reúnam para poder decidir sobre ajustes que se façam necessários. E, além disso, todos os professores precisam aprovar o programa cadastrado. Tá? Então, tem dois papéis aí envolvidos. Então, numa disciplina que tem um único professor, esse professor ele é tanto relator quanto professor. Então, ele cadastra o programa e ele aprova o programa. Tá? No caso de disciplinas que tenham mais do que um professor ou professora, então um deles vai ser relator ou relatora. Tá? E, além disso, vai precisar aprovar o programa e, no caso, os outros professores que não sejam relatores precisam aprovar o programa também. Isso é extremamente importante, não só porque nós vamos ter os programas cadastrados no sistema eletrônico, e também porque, quando algum aluno precisa dessa documentação, é ele que a secretaria tem para poder fazer a expedição do documento. Se porventura alguém não souber como fazer isso, né, me contate, que eu explico como fazer, mas acredito que todos já conheçam ali o sistema de cadastro e de aprovação desses programas. Lembro apenas que, depois de cadastrado, né, compartilhado ali com os outros professores da disciplina, os programas sejam alimentados lá no Moodle. Tenho certeza de que, se nós conduzimos o trabalho dessa forma, nós certamente vamos manter essa trajetória que nós já mantemos aqui já faz alguns anos, que está sendo mostrado aqui por esse gráfico, que mostra a evolução do corpo discente do curso de Economia. Então, nós vemos aqui, basicamente, ali a partir de mais ou menos 2011, né? Com uns anos aqui, mais ou menos, andando de lado, né? Depois, ali, mais ou menos 13, né? Mais precisamente, parece que entrou aqui numa tendência crescente,
não só do ponto de vista do aumento do número de alunos, que é essa linha cheia, mas também como de participação no corpo discente da instituição. Então, foi todo esse trabalho que nós fizemos até hoje que trouxe bastante contribuição para a instituição, não somente do ponto de vista, né, da sua missão de dar boa formação em economia, mas também isso aqui significa que a receita, né, porque certamente traz contribuição para a instituição, ainda mais num momento como esse. E aí eu aproveito, né, para parabenizar todos vocês, e eu também, na medida que participo desse processo, de que isso aqui é apenas um reflexo da qualidade do trabalho que nós executamos ao longo de vários anos. E claro que, né, esse gráfico começa aqui em 2006, mas antes disso teve muita gente que trabalhou, né, mesmo nesse período aqui, professor Glauco, né, que a maioria conhece, também contribuiu muito para a evolução do nosso curso de economia. Esse sucesso, né, que o curso vem tendo, certamente está ligado ao posicionamento de mercado em que ele se encontra, né? Nós certamente estamos bem acima da média do ponto de vista da qualidade do trabalho que é feito, e nós temos uma ótima relação custo-benefício, que é justamente o que permite que nós consigamos gerar uma otimização ali desse par qualidade-receita, né? Ou seja, é um curso que tem bastante qualidade e é um curso que vem trazendo muita receita para a instituição. Então, isso para mim são dois indicadores muito importantes, né, porque mostram que há um reconhecimento do ponto de vista da qualidade e há um reconhecimento do ponto de vista das pessoas que querem estudar conosco. Bom, com isso eu termino aqui a apresentação. Novamente me coloco à disposição no caso de haver qualquer tipo de dúvida e desejo que todos tenham um ótimo semestre.